Ok, pessoal, mais uma vez estou gravando um vídeo aqui para o canal Física Simples e nesse vídeo vou falar sobre associação de resistores, que é um conteúdo da terceira série do ensino médio, ok? Primeiro vou falar sobre associação em série, suas características, né, e a importância dela em um circuito. Bom, primeiro eu tenho aqui um circuito com 4 resistores, R1, R2 e R3. R1 é 4 ohms, R2 é 5 e R3 é 1 ohm, associado a uma bateria de 12 volts. E agora vamos fazer os cálculos, e conforme eu vou fazer os cálculos, eu vou trabalhando cada característica, ok? O modelo matemático é simples para a gente encontrar o resistor equivalente, né? Primeiro, o que é um resistor equivalente? É como que eu tire todos os resistores e coloque um só no lugar que vai fazer o mesmo serviço, ok? O modelo matemático que a gente tem é esse aqui, resistor equivalente, que é RQ, o que aí, é igual a R1 mais R2 mais R3 mais Rn. Isso significa que é uma soma de resistores, ok? Então vamos começar com resistor equivalente. Então eu vou ter aqui R equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Então, porque eu só tenho 3 resistores, eu vou trabalhar dessa maneira. Então agora, quem é R equivalente? É igual a R1, que é 4, R2 é 5 e R3 é 1. Isso aqui é ohm, então eu tenho R equivalente é igual a 10,0 ohm. Então eu tenho agora o resistor equivalente, que é igual a 10 ohm, ok? Característica: o resistor equivalente tem uma associação em série, ele é maior do que qualquer resistor do circuito, visto que é uma soma dos resistores, ok? Vamos agora ver a intensidade de corrente nesse circuito. No circuito em série, a intensidade da corrente. Então, utilizando a primeira lei de Ohm, que é U igual a I, eu tenho agora I, que é igual a U sobre R. Lembrando que esse R é um resistor equivalente. Por quê? E U é a tensão total. Porque o resistor equivalente agora, eu tirei todos os resistores, o 1, o 2 e o 3, e colocamos no circuito agora um único resistor de 10 ohm. Então ele vai fazer o mesmo consumo, o mesmo gasto, o mesmo serviço, ok? Então vamos agora utilizar. A minha tensão é de 12 volts, que é U, e o resistor equivalente, que a gente já encontrou, é 10. Aí eu tenho agora I é igual a 12 dividido por 10 é igual a 1,2 ampere. Temos agora uma corrente de 1,2 ampere. Detalhe: a corrente em um circuito em série, essa corrente ela é igual para todos os resistores, tá? No resistor 1 passa 1,2, no 5 passa 1,2, no 2 e no 3 também 1,2. Então, algumas características interessantes são essas, né? Ela só oferece um circuito, o resistor equivalente é como que eu tire todo o resistor e coloque um no lugar. A corrente é a mesma para todos os resistores. E agora vamos calcular a tensão em cada um dos resistores. Utilizando a primeira lei de Ohm, continuamos com U igual a I. Agora eu tenho tensão 1, a tensão total é 12. Mas agora eu tenho tensão 1, tensão 2 e tensão 3. Por quê? Em um circuito em série, a corrente permanece a mesma, mas a tensão elétrica ela se divide entre os resistores, tá? Então eu tenho tensão 1 é igual a R1 vezes I. Então tensão 1 é igual a 4 vezes 1,2. Isso me dá tensão 1 é igual a 4,8 volts. Agora vamos ver a tensão 2. Essa é a tensão 1. A tensão 2 é igual a R2 vezes I. Tensão 2 é igual a R2 é 5 e I é 1,2. Observe que a corrente não muda. Então eu vou ter aqui
tensão 2 é igual a 6,0 volts. Agora vamos para a terceira e última, porque eu só tenho 3 resistores. Tensão 3 é igual a R3 vezes I. Logo, a tensão 3 é igual a 1 vezes 1,2. A tensão 3 é igual a 1,2 volt. Detalhe interessante, observe, se eu somar 4,8 mais 6 mais 1,2, vamos encontrar 12 volts, que é a tensão total, ok? Agora vamos para a associação em paralelo e ver as suas características. Recapitulando a associação em série, ela oferece só um único caminho, significa dizer que se um resistor queimar, todos apagam, por isso que ela não é a própria para a nossa residência. Digamos que você associa tudo em série na sua casa e queimou a lâmpada no quintal, ou você não vai descobrir fácil quem está queimado, tá? Porque toda a casa fica no escuro. A outra coisa é que o resistor equivalente é como que eu tiro os três, coloco só um, e esse resistor equivalente é maior do que qualquer resistor da associação. A outra característica é a corrente é a mesma para todos os resistores, e a última característica que temos aqui é que a tensão elétrica total se divide para cada um dos resistores, ok? Vamos agora para ver a associação em paralelo. Agora a gente vai falar sobre a associação em paralelo e suas características e a importância dela para a sociedade. Primeiro tem um circuito aqui, do ponto A ao B, submetido a uma tensão de 12 volts, igual a outra associação. Aqui eu tenho R1 é 12 ohm, R2 é 2 e R3 é 4. Vamos procurar agora, e o modelo matemático já mudou, né? O outro, associação em série, é uma soma, aqui é uma divisão. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn, e aí depende de quantos. Esse valor eu coloquei só ele porque ele é genérico. Existe quando os resistores são iguais, quando eu tenho dois resistores só, dois resistores diferentes. Isso a gente aprende durante as aulas, tá? Vamos para o resistor equivalente. Eu vou ter 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, visto que eu só tenho 3 resistores. Vamos substituir os valores. 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre 12 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 4. Resolvendo aqui agora, sim, primeira coisa que a gente vai fazer é isolar essa parte aqui. Deixar ela parada e resolver a fração. Quando a gente resolve a fração, a gente tira o MMC. O MMC dessa fração vai ser 12, ó, 12. 12 dividido por 12 dá 1, uma vez 1 é 1. A gente divide o MMC pelo denominador e multiplica pelo numerador, é isso que eu estou fazendo. 12 por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. Mais 12 por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então nós temos aqui agora 10 sobre 12. Agora trazendo aqui para baixo esse valor aqui, 1 sobre R equivalente é igual a 10 sobre 12, que eu posso trazer para cá. Continuando aqui, vai ficar 10 R equivalente, que é igual a 12. Logo, resistor equivalente é 12 sobre 10, isso me dá 1,2 ohm. Já notamos uma característica importante aqui. Observe que lá na associação em série, o resistor equivalente é maior do que qualquer resistor do circuito. Já em paralelo, o resistor equivalente é menor do que qualquer resistor do circuito. Olha, o menor resistor aqui é 2, aqui é 1,2. Aí, detalhe, por isso que a gente não pode ligar em um T, em uma única extensão, uma Tzinho lá,
três componentes eletrônicos. Por quê? Como eles estão ligados em série, em paralelo, e a resistência vai diminuir. Quando a resistência diminui, o que vai acontecer com a corrente? A gente vai ver no circuito aqui. A corrente vai aumentar, provocando um superaquecimento do circuito. Por isso que acontece alguns incêndios nas casas, né? E é bom não colocar vários, colocar um em cada um, tá bom? Vamos agora para calcular a intensidade de corrente nessa associação, ok? A intensidade de corrente na associação fica utilizando o igual a RI. Agora eu tenho a intensidade de corrente é igual a 1 sobre R. Quem é o 12 e R é 1,2. Então, quando eu divido 12 por 1,2, eu vou fazer essa divisãozinha aqui nesse ponto. 12 por 1,2, olha que legal, 0, 12 dá 1, a vez 12 é 12 para 12, 0 sobre 10. Isso vai dar uma corrente de 10 amperes. Observa que é interessante observar isso, por isso que como a resistência caiu bastante, quanto mais eu ligo o resistor mais em paralelo, mais a resistência diminui e a corrente vai aumentando. Por isso que não é bom fazer aquele procedimento que eu disse de ligar. Outra característica importante é que em paralelo ela oferece vários caminhos. Se eu desligar aqui dois resistores ou queimar, ela continua, o circuito continua normal, ok? Então só não se desligar os três, aí interrompe, mas se eu desligar dois circuitos, por isso que para a nossa residência é muito importante apropriar para a nossa residência a associação em paralelo, porque queima uma lâmpada, você vai lá e troca, não interfere nos outros componentes, ok? Por isso que se queima uma lâmpada aqui, os outros continuam funcionando normal, por isso que a nossa associação lá é em paralelo. Pronto, agora vamos analisar aqui a intensidade de corrente em cada um dos resistores. Por quê? A corrente ela vai se dividir, observe que é 10 amperes, ela vai se dividir para cada um dos resistores lá em paralelo. Observe, a corrente que circula no ar-condicionado é totalmente diferente da de uma lâmpada, né, de um LED, de um som. Então, a corrente ela vai variando. Vamos aqui, olha, tensão é igual a R1 vezes I. Então eu tenho a tensão aqui é o seguinte, a corrente I1 e intensidade 1 é igual a sobre R1. Qual a intensidade de corrente que eu restou 1 aqui? Eu tenho 12, observe que a tensão continua a mesma, que é 12, e o R1 ali que é 12. Então, a corrente no resistor 1 é de 1,0 ampere. Observe que a corrente total é 10. Aqui só passa 1 ampere. Por quê? Porque o resistor é o maior que tem. Agora vamos ver no outro. R2 vezes... Eu vou trazer logo o modelo matemático, para não passar muito tempo. I2 é igual a 1 sobre R2. Então, tensão 2 é igual a 12 sobre R2. R2 ali é 2. Então, a tensão 2 é igual a 6,0 ampere. Observe aqui que diminuiu o resistor, a resistência, a corrente aumentou, né? Vamos agora para o último ponto, que é I3. A corrente 3 é igual a U sobre R3. Então, I3 é igual a 12 sobre 4. Isso vai me dar a corrente no resistor 3 é igual a 12 por 4 dá 3,0 ampere. Se eu somar 1 mais 6 mais 3, eu vou encontrar 10 amperes. Ok? Recapitulando aqui, a associação em paralelo oferece vários caminhos. Se queimar uma lâmpada, tudo continua funcionando normal, eu vou lá e troco, né? E o resistor equivalente é por meio de uma fração, já não é mais uma soma.
O resistor equivalente também ele é menor do que qualquer resistor do circuito, isto em paralelo. A tensão é a mesma para todos os resistores e a corrente ela se divide entre os resistores, ok? Até a próxima, bons estudos, que você possa assistir esse vídeo, dá um like lá, viu? Não esqueça não, dê um like para a gente continuar fazendo esses vídeos, ok?